Eu faço parte de uma massa de pessoas que, desafortunadamente, a história pisou e não conseguimos ainda botar a cabeça. Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. Só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Até quando você vai ficar usando rédea, rindo da própria tragédia? As favelas é essa demanda de população escrava ou indígena, mesmo o Brasil sendo um continente, mas essas terras pertencem a alguém, só podiam se acomodar em lugares longínquos, em lugares inóspitos. Então, ou os morros ou o mar, como é o caso dessa favela, que era uma comunidade de casas palafitas. Então, a favela é um grupo enorme de gente, sem direito à terra nem à moradia, que encontrou nichos, espaços abandonados para construir grandes aglomerados de gente. Isso é a favela. Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho tá sem dente. Você tenta ser contente, não vê que é revoltante. Você tá sem emprego, sua filha tá gestante. Você se faz de surdo, não vê que é absurdo. Você que é inocente, foi preso em flagrante. É tudo flagrante. É tudo flagrante. Quem pensa que é o problema principal? Eu acho que, no caso do Brasil, é a forma como essa sociedade nasceu, né? Ela nasceu com um grupo que explorava. Então, uma sociedade que já começa com alguém usurpando o outro, ela vai se tornar desigual por muito tempo. E quando vai se resolver esse problema? Nunca, pelo meu ponto de vista, porque no dia 14 de maio de 1988, era o dia após o Brasil ter assinado a Lei Áurea, a lei que libertava os escravos. Mas essa lei só dizia isso: está livre os escravos. Acabou, mais nada. E agora? Não se tomou nenhuma medida reparativa para aquela população que até então não era nem gente, era animal. Então, quando eles foram levados a semigente, que é o que somos, nada foi feito. Então, embora nós temos educação pública, mentira, que não transforma ninguém. Então, eu acho que o nosso grande problema é uma educação de qualidade. Uma educação que construa os indivíduos, todos eles, para ter oportunidade e para cumprir regras, para ter direito, para ter deveres. Então eu acho que o grande problema do Brasil é a educação. A programação existe para manter você na frente da TV, que é para te entreter, que é para você não ver que o programado é você. Acordo que tenho trabalho, procuro trabalho, quero trabalhar. O cara me pede diploma, não tenho diploma, não pude estudar. E querem que eu seja educado, que eu ande arrumado, que eu saiba falar. Aquilo que o mundo me pede, não é o que o mundo me dá. Os poderes públicos não fazem nada? É bom ter favelas, né? Porque você tem currais eleitorais, você tem pessoas em situações de deficiência para você, nas suas campanhas eleitorais, dizer: vou resolver a vida de vocês. Então, a favela é um mal necessário para esse tipo de política que nós temos aqui. Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Eu aprendi a sobreviver. Como estamos na própria sorte, estamos sozinhos nessa história, é um cuidar do outro, né? Nos cuidamos de uma forma bem no olhar, bem sutil, nos cuidamos. Quando está bem claro que você não vai conseguir existir sem o outro, só sobra a solidariedade e a cumplicidade, né? Percebo que havia uma pequena fresta, um pequeno lugar que eu poderia passar ileso, sem ter sido violentado, ficar preso nas drogas. Eu não sei explicar como eu consegui passar por essa fresta e estar aqui íntegro. Eu estou tão ileso, tão bom, que só me resta, enquanto existir, devolver. Estamos fazendo um percurso por dentro do complexo de favelas que é Alagados, que é a favela que eu nasci. Tournant derviche, l'alcool assèche, un goût âpre en bouche, ma langue une lame dans une poche rêche. Quanto mais a gente entrar, menos essa relação com o Estado vai deixando de existir e vai construindo-se a lógica lá do que a gente chama de fundão, aonde o tráfico manda. Tem violência aqui? Sim, eu sempre digo que são comunidades violentadas, né? Porque primeiro elas sofreram uma violência e respondem a essa violência. Eles se expressam a partir da sua dor com muita violência. L'amour riche, on s'en contente, les nuits sont fraîches, demain on dort, dimanche au temps. Toda essa área onde está o mar eram casas palafitas, né? E houveram vários projetos do governo e o último agora erradicou, tirou todas as casas. Eu nasci numa casita dessa.
Nem fui ao La hospital. luce, 15 ans d'âge transforme tes yeux en lagune. Os meninos aqui têm um fascínio por cavalos, trazem sem autorização do dono e vivem com seus cavalos aqui dentro. Os donos jamais vão entrar aqui para buscar porque é uma zona de perigo. Mas são roubados? Não se chama roubo aqui, a palavra roubo é perigosa, é apropriação indébita. Essa vala que vocês estão vendo aí dentro é o lugar onde os meninos tomam banho. No dia de domingo, de sol, eles tomam banho aí dentro. O que sente você ao vir aqui? É meu lugar, né? Estou em casa, meu espaço, eu conheço as pessoas, sei como elas pensam, me comunico com elas, rio com elas. Eu me sinto seguro aqui. Ô rapaz, quero depois conversar com você e com outro, que ele disse que ele não estava não. Então depois eu quero saber dessa história direito, viu? Estava no quintal do projeto, pegando cana sem autorização. Consciência de desistir, né? Quando eu vejo alguém que não consegue fazer uma leitura de sua situação, eu acho essa pessoa feliz, porque a ignorância também é um pouco de felicidade. Mas quando você pode fazer essa leitura, perceber aonde você está, quem é você, como foi esse processo todo, é complicado manter isso. Então, você, por mais difícil que seja a situação, você acredita que tem que existir, que tem que sobreviver, que tem que lutar, buscar dias melhores. Como é a vida da favela? É essa vida de colaboração, né? Você não está isolado na favela. Porque, olha, a casa é muito presa uma na outra. Você sabe o que é que o vizinho está cozinhando, sabe até o tempero que ele usa, porque é tudo muito próximo, né? Eu não sou uma pessoa boazinha. Eu escolhi ser uma pessoa justa. Que as coisas aconteçam de forma equilibrada para todos. Isso para mim é um desejo. É seguro que eu deixo aqui a câmera? Sim, sim. É quase impossível um jovem drogado ou uma pessoa envolvida com crime me roubar aqui. Porque se ele fizer isso, ele está assinando sua sentença de morte. O próprio tráfico não vai permitir. Não pode haver roubo com os moradores, com as pessoas que melhoram a comunidade. Chama-se isso regras da favela. Se as pessoas que chegam aqui são roubadas, se elas são roubadas, a polícia vem. E se a polícia vem, ele não consegue fazer tráfico. Não é porque ele é bom, é porque ele precisa de uma norma, de uma tranquilidade para que o negócio dele aconteça. Nas ondas do amor. Em que consiste a moqueca? É que a situação aqui tá difícil. Faltando poesia, homem nenhum querendo compromisso. Pra trocar uma ideia, na moral, é um suplício. O cara que fala em poesia estava esperando por isso. Na pista a gente dança, a temperatura é perfeita. É cedo, é meia-noite, é lua cheia. Essa aqui é a área onde está o projeto. Eu já recebi reclamações que vocês estavam jogando pedra e fazendo barulho. Eu fiquei muito triste. Não, foi um menino. Não fui eu que tava jogando, não. Ele tá gravando. Tio, você tá gravando. Não! Em sandália, mais uma noite no Brasil. Vamos a pé, caminhar na praia e cair na gandaia, nas ondas do amor. Allongé. Tá onde agora a bala? Tá aqui. E a bala tá onde? Também tomou tiro aqui, ó. Tá aqui, ó. E Ele também. Aqui. Tá aí também? Tá aí também. Conte como aconteceu, senhor. Lá na rua, trocar de tiro com os caras com carro. Teve bala perdida lá, na hora foi e pegou em mim. Não ficou com medo de ficar escondido, não? O irmão dele morreu tem 4 meses agora. Morreu Nego, morreu Ito, Bi e Jonathan. Morreu 3 filhos dele, os 2 irmãos dele e eles 2 se embalearam. Se isso não é uma guerra, não sei mais o que é, né? São crianças. Isso é uma violência, não dá nem pra narrar isso. Você chega aqui, você conversa, brinca com eles, daqui a pouco sai um tiroteio e alguém matou alguém. Ode como rode, ari ari, ode como rode, invade, ode como rode. Periferia é periferia. Cuba, Brasil, candomblé, santeria. Meus antepassados. Nesse mesmo lugar que a gente pode narrar tantas violências, tem tanta poesia, tanta coisa bonita, tantas palavras bonitas. A gente ficou uma noite aqui para ir numa festa de jovens, seria bom você ver a dança, a sensualidade, aquela confusão toda. E o CTNT na luta contra a repressão, espalhando o dialeto. É muito importante que as crianças vejam as histórias de superação das pessoas. Eu não me superei ainda, eu acho. Se parte dos meus ainda está sendo assassinado, morto, torturado e sem oportunidade com a educação, não houve superação ainda. Eu tive sorte, só isso. Eu sou uma exceção. E nenhuma sociedade pode ser justa se ela é construída por exceção. Agora eu estou sonhando em mudar. Então por isso essa camisa significa isso.
Frentes Favela Brasil. É um começo de um movimento político-partidário feito por pessoas que viveram uma realidade diferente, que querem não acesso ao poder, nem tomar o poder, mas dizer que nós favelados, nós negros, somos a maioria da população. Então, quero o poder, não quero, eu exijo, eu quero dizer como nós podemos viver. Eu quero construir uma sociedade que daqui de onde eu estou na favela possa ser bom para mim e possa ser bom para qualquer outro segmento da sociedade. Bueno, tú eres la responsable de todo esto que ha sucedido aquí. ¿Cómo te sientes? Esta comunidad ha sido fundamental en mi vida en Brasil en los últimos 20 años. Hay alegría, hay gente verdadera, hay gente buena, hay gente trabajadora. Una cosa que Joselito nos dijo, él cuando comenzó el proyecto tenía 19 años. Él preocupado con el hermano más joven y nace un proyecto que llegamos a tener 800 muchachos aquí, con capoeira, con baile, con arte, educación. En el final todo el mundo es humano, en el final casi todos queremos la misma cosa y muchas veces es solamente falta de entendimiento. Si se sientan ahí, se miran ojo en el ojo, todo es posible. Y que tú y yo nos conociéramos en un avión, ¿crees que es casualidad o causalidad? Estaba prescrito. Do morro vem o que você não esperava. Periferia com poder da palavra. ¿Dónde estamos yendo? Ao bairro de 7 de Abril, uma biblioteca comunitária para crianças carentes. A gente desenvolve o trabalho para tentar amenizar a falta dos poderes públicos no nosso bairro. Eu me sinto feliz em saber que eu estou fazendo a minha parte, né? E se cada um fizer a sua parte, a gente pode ajudar muita gente. E essa contribuição é durante o ano todo. Não fico esperando o Natal para poder ajudar alguém. Eu acredito em melhoras, mas vai melhorar mais quando o povo tiver consciência política e lutar pelos seus direitos. Eu tenho esperança de um mundo melhor, de um país melhor, onde haja igualdade social. É que se eu posso ajudar o meu irmão ou semelhante, por que não ajudar? Para que ele também possa alcançar seus objetivos. E para mim viver é isso, é você poder compartilhar, é você poder ajudar, você poder contribuir e ver as pessoas felizes, que a felicidade do outro é a minha felicidade. Eu desejo tudo de bom para as crianças e adolescentes da minha comunidade e do mundo, que elas tenham acesso à saúde, à educação, à moradia e que respeitem, que elas tenham direito à vida, não à violência, não às drogas, nada disso. O que nós precisamos realmente, moradia, educação e respeito. E eu ficarei feliz em ver todas essas crianças com esses direitos garantidos. Kalunga